Muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Graças a Deus, venci uma febre, uma gripe muito forte que eu havia cometido em relação a uma vacina que eu tomei. Aliás, duas vacinas, né? E graças a Deus estou aqui. Nosso diálogo não parou. E hoje eu tenho uma série muito especial que Deus me colocou no meu coração para trazer para vocês como reflexão, que é a série Superação, episódio 1, Superando Nossas Inseguranças. Vocês sabem, nós sabemos que a vida é uma linha reta, cheia de obstáculos, que nos desafiam dia a dia. E dentro dessa linha reta nós temos percalços, descidas, subidas, descidas, linha reta, e nós temos que superar dia a dia cada uma delas. E esses obstáculos é o que nos define, é o que nos forma uma pessoa de superação. E hoje nada mais justo que eu queria trazer para vocês sobre a superação, com o primeiro episódio, Superando Nossas Inseguranças. Todos nós enfrentamos insegurança, mas não importam quem somos, o que fazemos, se a vida está indo bem ou não, elas nos afetam em nosso caminho, tentam nos limitar e nos desconectar do propósito de Deus. Podemos ver em Marcos 9, vemos que os discípulos discutindo sobre quem era o mais importante entre eles. Essa conversa surge de fato que Jesus não levou todos para testemunhar a transfiguração. Se estivéssemos no lugar daqueles 9 discípulos que ficaram para trás, provavelmente nós pensaríamos: os outros 3 são seus favoritos? Uma pergunta, né? Por que Jesus levou? Porque só os 3 foram com Jesus. Também deixei tudo para seguir Jesus, para que Ele e nós não. Vou repetir. Se estivéssemos no lugar daqueles 9 discípulos que ficaram para trás, provavelmente pensaríamos: os outros 3 são seus favoritos? Seriam os favoritos de Jesus, os 3? Também deixei tudo para seguir Jesus, porque Ele e nós não. Por que eles e nós não? Quando Jesus lhe perguntou sobre que estavam falando no caminho, eles se calaram. Eles sentiram envergonhados por discutir sobre quem era o mais importante. Na verdade, eles não tinham percebido que estavam andando com a pessoa mais importante de todas. A insegurança leva-nos a perder a nossa identidade, a questionar constantemente as nossas capacidades, a competir com os outros e viver comparando-nos. Leva-nos a buscar a aprovação errada, faz-nos sentir incapazes e inadequados. Leva-nos a buscar a aprovação errada, faz-nos sentir incapazes e inadequados, até que a insegurança leva-nos a perder a nossa identidade, a questionar constantemente as nossas capacidades e competir com os outros e viver comparando-nos. Leva-nos a buscar a aprovação errada, faz-nos sentir incapazes e inadequados, até que finalmente nos estagna e nos limita. Se não superarmos nossas inseguranças, o inimigo a usará para nos fazer acreditar que nós não podemos ser usados por Deus.
Então, vamos superar, eu e você? Vamos agora? Tenho 3 lições aqui para você superar. Aliás, eu e você podemos superar juntos nessa série. A primeira delas entender que a insegurança não nos exclui. Jesus não abandonou seus discípulos quando os viu inseguros, mas continuou a ensiná-los com graça e misericórdia. Diante de Deus temos a liberdade de sermos vulneráveis. Ele conhece as nossas limitações, não nos despreza por isso, mas trabalha através delas. A segunda lição, preparei um texto aqui que é fantástico. A segunda lição, aliás, Deus colocou em meu coração esse texto para compartilhar com vocês. A segunda lição é entender o que realmente é grandeza. A insegurança nos leva a procurar posições que não precisamos. A insegurança nos leva a procurar posições que não precisamos. O maior título já nos foi dado por Jesus. Somos filhos de Deus. A verdadeira grandeza é o que encontramos nele, que ele depositou em nós e reflete o seu reino. Jesus, apesar de ser o mais importante, o Rei dos Reis, colocou toda a vida a serviço dos outros, que superar inseguranças. Quer superar inseguranças? Continue servindo os outros. Sirva pessoas, continue servindo. Entendendo o que Jesus realizou por nós. A lição 3 é essa. A lição 3 é essa. Entendendo o que Jesus realizou por nós. Como cristãos, podemos viver através da cruz, pela qual Jesus nos fez filho de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as suas promessas. Não há posição mais alta do que essa. Quando as inseguranças baterem na porta da sua vida, lembre-se que você foi escolhido e perdoado. Faça sua oração, sirva e entregue os seus pensamentos a Deus, para que Ele traga confiança nas áreas da sua vida, nas quais você se sente inseguro. Quero ver com vocês agora que a sua segurança seja encontrada em Jesus. Podemos ver lá em Marcos 9, vamos ler juntos? Marcos 9, do versículo 2 ao 4. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Versículo 33 de Marcos. E chegaram a Cafarnaum quando eles estavam em casa, e perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-nos no braço e disse: quem recebe uma delas, criança, em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. O que Cristo quer dizer com a gente aqui? Que nós temos que ser como criança, receber uma criança, assim nós recebemos também Jesus, e aquele enviou, que foi Deus. Que nós possamos receber pessoas assim como Jesus recebeu. Possamos receber uma criança assim como Jesus recebeu.
que quem recebe a Jesus recebe aquele que enviou. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre ela, e os que exercem autoridade sobre ela são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está na mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a você um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa do meu reino, e sentar-se em tronos, julgando os 12 tribos de Israel. Ou seja, esse é um texto de Lucas capítulo 22, do verso 24 ao 30. Continuamos com o nosso texto, agora em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 16 ao 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Vejamos, meu amigo, minha amiga, que esse texto, esse primeiro episódio nos traz lições que a insegurança entre os discípulos, que eles discutiam, eles não entendiam ainda o propósito de Jesus no meio deles naquele momento. A insegurança tomou conta que eles deixaram de seguir Jesus, conflitando quem era o maior, sendo que nem eles naqueles momentos sabiam que Jesus era o maior entre eles, mas eles conviviam entre eles, porque ele era o Salvador, ele era o próprio Deus. E essa primeira lição que Jesus, mesmo ouvindo aquele murmúrio, aquela discussão, Jesus não abandonou os discípulos. Quando vinha seguro, ele continuou a ensiná-lo com graça e misericórdia. Diante de Deus temos essa liberdade de sermos vulneráveis. Ele conhece as nossas limitações, mas não nos despreza, por isso trabalha através delas. Essa foi uma das primeiras lições que nós lemos aqui agora. E a segunda lição que nos traz aqui é a grandeza de Deus. Mesmo a insegurança que às vezes nos leva, a insegurança nos leva a procurar posições que não precisamos. Ou maior título já nos foi dado, que foi, o maior título nos foi dado, que foi Jesus. Somos filhos de Deus. A verdadeira grandeza é o que encontramos nele, que ele depositou em nós, e reflete o seu reino. Então, eu queria falar um pouco sobre insegurança aqui. Nós discutimos aqui que os discípulos ficaram inseguros e discutiam quem era o maior. E 3 continuaram o caminho com Jesus, e 3 ficaram discutindo, conversando, né? Isso acontece no nosso relacionamento interpessoal, onde nós trabalhamos. Eu trabalhei muito tempo de CLT, e eu lembro que murmúrio, discussões, causavam insegurança para alguns.
como é que nós íamos dar o próximo passo, o que nós faríamos, tal. E às vezes essas incertezas, inseguranças dentro do setor acaba atrasando alguns projetos, qual nós deveríamos estar avançados. E essas situações, em meio à insegurança, me gerava também insegurança. Só que, porque eu era novo na profissão, e nós estávamos implantando a ISO 14000, ISO 18000, ISO, todo o sistema de segurança, saúde e meio ambiente. E nessa circunstância eu era novo, vinha como técnico. O que é o serviço técnico em segurança do trabalho? É um serviço que se preocupa com pessoas, é um serviço que ajuda pessoas dentro da empresa. Ela ajuda o trabalhador a trabalhar prevenindo a sua vida, integridade física e saúde. Na área operacional, eles tinham que entrar, seja a área operacional ou administrativa, nós tínhamos que educá-lo, os profissionais da empresa, a trabalhar com segurança e para que eles não tivessem acidentes. E nessa época, eu era bem novo, bem jovem na época, eu me lembro que a insegurança tomava conta do meu coração. Mas eu tinha um Deus dentro de mim. Eu já servia Jesus. Eu tinha um Deus que me confrontava para fazer aquilo que eu mais gostava, que era fazer os diálogos de segurança, que era fazer as conversas, rodas de segurança, aonde nós colocamos ali para que se fosse colocado uma mentalidade neles, que eles trabalhassem com EPI, com todos os equipamentos de segurança, que é o que protegia na área operacional. E era muito bom que a gente reunia a turma, a equipe na época, e a gente fazia as conversas, e eles todos refletiam, e era muito bem-vindo. E eu superei nessa época a minha insegurança de ser novo, como instrutor, muita gente de 40, de 30, eu jovem de 30 anos, de 25 anos, né? Comecei a minha carreira ali naquela empresa. E graças a Deus eu tive resultados naquela época. E eu agradeço a quem? A Deus, a quem era o meu instrutor ali naquela época. Eu pedia para que Deus desse palavras para mim, para que eu pudesse falar para aquelas pessoas, para que aquelas palavras entrassem no coração deles, na mente, na alma deles. E graças a Deus eu tinha resultado. E eu ficava feliz porque nós fechamos um mês, e graças a Deus tinha mês que nós nem tínhamos acidentes de trabalho. Eu ficava muito feliz porque foi parte de toda uma conversa, todo um diálogo. E tinha mês seguinte que às vezes se tinha um acidente pequeno, né? Um pequeno dano material, mas não tinha lesão, era um acidente leve. Pela estatística era um acidente leve. A insegurança não tomou conta na minha mente, de eu exercer a minha profissão. E eu queria aproveitar esse momento. Eu falei de Deus aqui, né? Nosso diálogo é com base em escrituras sagradas. Eu trago reflexões da vida, e para que você possa refletir sobre esse diálogo, você possa ver que Deus, ele opera sobre nós. Aquele que recebe Jesus, tem Jesus no seu coração, e tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, a quem ele conduz. E eu queria deixar para vocês aqui, nesse diálogo, que você pode também, você pode superar suas inseguranças. Você que é novo, você que é nova, fazendo aquilo que está no seu coração, exercendo, colocando em prática, seja a sua profissão qual for, seja o seu sonho qual for, você consegue quebrar a insegurança fazendo, treinando e indo avante, indo adiante. Então eu quero aqui nesse momento, antes de me despedir de vocês, de cada um aqui que vai ouvir esse diálogo, seja, não sei se é de manhã, à noite, à tarde ou à noite, você possa refletir nessa conversa, você possa compartilhar com os amigos, você possa se inscrever aqui no YouTube, Reinaldo Pedroso, Diálogo Gerações, que esse é um diálogo para todas as faixas etárias, para todo tipo de pessoa. Você possa refletir, compartilhar com os amigos, familiares, e
Paralelo a isso, eu estarei fazendo uma palestra aqui em São Vicente, no Buffet Barcelona, na Antônio Merite 591, onde eu trarei um assunto específico para você que quer descobrir o seu sonho, despertar e realizar o seu sonho. Eu vou trazer assuntos que vai fazer você sair do zero e colocar em prática aquilo que você tanto sonhou. Seja você qualquer público, porque eu tenho uma missão, graças a Deus, que Deus tem colocado em meu coração. Depois que eu venci algumas dificuldades da vida empreendedora, estou firme ainda, graças a Deus. Eu vou compartilhar um pouco disso com vocês na palestra. Então me acompanhe nas redes sociais, estou no Instagram, Reinaldo Pedroso, estou aqui no YouTube. E me acompanhe nas redes sociais, acompanhe os posts da palestra. Eu te vejo nos próximos diálogos e quem sabe na palestra lá no Barcelona. E eu me despeço de você aqui agora com a bênção de Deus sobre a sua casa, sua família. Um grande abraço, até o próximo vídeo e até mais. Bênção sem medidas. Um abraço, paz no seu coração.